Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 124ª Escola Bíblica Online. Estamos aqui, 124 aulas, espero que você esteja gostando, esteja aprendendo. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Então, Paulo está falando aos colossenses, ele está agradecendo por todo amor, por todo cuidado, mas Paulo continua falando sobre os falsos ensinos, os falsos mestres, e para que eles ajam com prudência, né? E Paulo, então, fala também sobre Tíquico e fala sobre Onésimo, e agora ele vai estar falando sobre as suas saudações finais para encerrar esta carta aos Colossenses. Então, curta, compartilhe, comente, para que a gente possa saber que você está aí gostando das nossas aulas e aprendendo, né, o que é mais importante. Então, abra sua Bíblia, Colossenses 4, versículo 10. Paulo diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, Aristarco era macedônio da Tessalônica, prisioneiro, preso na cadeia com Paulo. Marcos é João Marcos, né, de Atos dos Apóstolos 13:5, foi companheiro de Paulo, abandonou a sua obra, se desentendeu com Paulo. Então, ele ali em Perge, eles tiveram ali uma divergência, e agora mostra que eles se reconciliaram. Então, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Verso 11 e 12, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, e saudai-vos também Epráfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Jesus era um nome comum na época, né? Como João, José, e o apelido dele era Justo, e era do tempo da circuncisão, então ele era um judeu cristão. Lenitivo é um bálsamo. Epáfras levou o evangelho a esta igreja. Em Colossenses 1:7, ali está escrito isso. Não foi com a carta, né? Ele coloca com honra, com amor, né, por essa igreja, e orando também por esta igreja. Verso 13 e 14, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas escreveu Atos, né? E o Evangelho de Lucas. Demas, 2 Timóteo 4:10, né? Ele fracassou como discípulo e abandonou Paulo e foi para Tessalônica, mas é aqui citado também. Verso 15 e 16, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dor de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Então, Ninfa tinha ela em sua casa a igreja. As cartas de Paulo são doutrinárias em instruções vindas de Deus, e a carta era enviada e lida perante a igreja. Então, a carta que Paulo manda para os Colossenses ia também ter efeito na igreja de Laodiceia. Então, deveria ser lida
e compartilhada. Tem uma carta também para os de Laodiceia, em especial para ser lida. São duas cartas, uma para os Colossenses e outra para Laodiceia. E essa não temos mais. Foi perdida, está ali em Apocalipse 3,14, que essa igreja tinha uma repreensão porque ela era morna, teve um desvio no tempo. Verso 17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, recado seco para Arquipo, mencionado em Filemon 1:2, que esteja com atenção ao ministério. Ele foi o substituto de Epáfras, era o braço direito dele. Então, a saudação pessoal e bênção, no verso 18, a saudação é do próprio punho de Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo quem escreveu a saudação para validar a carta e ele assina. Então, lembre-se que estou preso por causa do evangelho. Linda, né? Saudação linda, para que eles não esqueçam, para que continuem orando, né? E vendo que ele persevera na sua fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos falar da carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Autoria do próprio apóstolo Paulo, que se identifica como autor. Timóteo e Silas, né, tiveram alguma participação, já que foram citados como remetentes da carta em Tessalonicenses 1:1 e com coautoria constituída, então, a 3 mãos, né? Paulo na liderança. Quando foi escrita? Paulo escreveu esta carta em Corinto, onde Silas e Timóteo, que também são mencionados como remetentes, haviam se juntado a ele. Está ali em Atos 18:5, 2 Coríntios 1:19. Isso ocorreu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A cidade de Tessalônica, localizada na região da Macedônia, ganhou esse nome em homenagem à irmã de Alexandre o Grande. Foi fundada 315 anos antes de Cristo pelo seu marido e o rei Cassandro da Macedônia. E nos tempos de Roma, foi sede do governo provincial, tendo sido governada por 5 ou 6 oficiais da cidade. Portanto, era uma cidade muito importante. Para quem foi escrita? Primeira Tessalonicenses, foram 2 cartas, né? A primeira foi escrita por causa de informações positivas que Paulo tinha recebido de Timóteo, com respeito à situação daquela igreja, que ainda era bem nova. Nós vamos ver isso no capítulo 3, versos 6 e 7. Mesmo com a saída repentina do apóstolo e seus colaboradores, por causa das perseguições ali sofridas, a igreja permanecia firme na fé. Cronologia: 50 a 52 depois de Cristo. Então, era uma das mais antigas igrejas, né? Então, Tessalonicenses 1 e 2, aí vinha Gálatas, Coríntios 1 e 2, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, né? Essa é a sequência. E estava Paulo, então, começando com a prática de escrever cartas para as igrejas. Propósitos desta carta: devemos ser gratos ao Senhor pela fidelidade do seu povo. Os cristãos devem ser elogiados pela sua fé e fidelidade a Deus. Os cristãos devem viver de uma forma que agrade a Deus. Os cristãos que morreram irão ressuscitar quando Cristo voltar.
E os cristãos devem estar sempre prontos para o retorno de Cristo. Então, esse era o propósito das cartas de Paulo a Tessalônica. Então, vamos começar, prefácio e saudação. Então, é a 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, os três estão enviando a carta. Silvano, uma forma latina de Silas. Paulo inclui os Tessalonicenses como filhos de Deus. Então, graça e paz é a bênção plena de Deus que Paulo deseja sobre eles. Ação de graças agora. Verso 2 e 3, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a carta foi escrita a 3 mãos, né? E então escrita no plural, por isso ele vai falar muito nós, né? Estão felizes, trazem uma palavra positiva a respeito deles, se lembram como aceitaram o evangelho, colocaram em prática a fé. A abnegação é o trabalho difícil que alguém está disposto a fazer. Então, a fé deles era forte, pois acreditavam no cuidado de Deus para com eles, e a motivação central era o Senhor Jesus Cristo. 4 e 5, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, Paulo os trata com muito amor. Paulo vê claramente os frutos, né, que eram os irmãos, que eles eram escolhidos de Deus, porque a mensagem não chegou até eles só em palavras, mas chegou no poder da palavra, esse poder que transforma. Então, por causa do Espírito Santo, eles foram transformados pela palavra. Então, os missionários apresentaram a mensagem com poder e convictos de que são servos de Deus. 6 e 7, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, existe um efeito dessa palavra, é que se realizaram as mesmas coisas que eles. Então, mesmo no sofrimento, perseguições. Paulo conta o início da evangelização dos irmãos e receberam a mensagem com alegria, né? Provocada por Deus, mesmo em meio à tribulação que eles viviam. Se tornaram exemplo de fé ao redor, padrão a ser seguido como igreja. Verso 8, porque vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a qual ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que maravilha! Repercutiu, é um som espalhado em todas as direções. E né, sobre os Tessalonicenses, e a fé foi espalhada ao redor.
Então se tornaram missionários também, sendo tão grande que não precisamos fazer correção alguma. A fé deles era verdadeira. 9:10, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, eles mesmos, né, as pessoas que ouviram as notícias sobre a igreja de Tessalônica, converteram o impacto positivo da pregação do evangelho na igreja. Então, é uma marca da conversão, gentios não judeus e o abandono de ídolos, que era algo cultural naquela época. Naquela região era visível, esperando a segunda vinda de Jesus, que vos livra da condenação, como salvos, justificados pela fé. Agora, o proceder de Paulo e seus colaboradores. Capítulo 2, verso 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso entendimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então estava havendo perseguidores e desqualificavam os missionários. Então eles sabiam que não se tornou infrutífera essa visita. Teve resultados, mesmo que a outra igreja perseguiram, né? Paulo e Silas foram presos, maltratados, está ali em Atos 16, de 19 a 40. Apesar disso, eles não desistiram daquela região, mas confiaram em Deus em meio à luta com muita fé. Verso 3 e 4, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de confiar ele o evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Exortação é a pregação de uma mensagem urgente. A mensagem que levamos a vocês não vem de fonte mentirosa, não para enganar, não para influenciar negativamente. Somos aprovados por Deus para levarmos esta mensagem. Versos 5 e 6, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, a bajulação é uma palavra para manipular pessoas. Intuitos gananciosos, planos para conseguir lucro. Paulo coloca Deus como testemunha do que eles procuravam, dar frutos. E a motivação não é conseguir a glória para eles, é para que a glória seja do Senhor. 7 e 8, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim, querendo-vos muito,
estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então existia a possibilidade de que as igrejas deveriam sustentar os missionários. Então era digno, mas não cobravam qualquer tipo de exigência. Mesmo o sustento, eles preferiam ser cuidadosos como ama, que amamenta os filhos e se doa para isso em benefício dos filhos, sem esperar nada em troca. Paulo diz que estavam dispostos a dar tudo que fosse necessário por eles, o melhor, uma igreja amada deles. Verso 9 e 10, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, Paulo continua aqui contando do trabalho pesado, cansativo, de muito labor, para não ser pesado para eles, né? Paulo, na verdade, ele fabricava tendas, está lá em Atos 18:3, de maneira irrepreensível, para que a igreja tivesse o máximo de benefício. 11:12, e sabeis de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, Paulo se coloca como ajudadores, ali como pais espirituais, ensinando, encorajando, afirmando o que deveria ser objetivo e obedecido, como Cristo quer que vocês vivam para serem o povo de Deus. Agora Paulo vai falar do proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. Verso 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, ainda se lembram de outras coisas para agradar a Deus. O acolhimento, a obediência à palavra, realmente transformam os tessalonicenses num crescimento contínuo. 14 e 15, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens. Então, Paulo faz uma comparação da igreja da Tessalônica com as de Jerusalém, porque também sofreram perseguições de pessoas que viviam ali, o mesmo que os outros irmãos pelas perseguições dos judeus e não agradam a Deus. Então, é uma crítica pesada. Paulo considera como inimigo de Deus os que atrapalham o espalhamento da palavra de Deus. Verso 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios
para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, os judeus impediam de levarem o evangelho. Assim, Deus contabiliza isso. Existe uma justiça. E no momento certo, Deus fará essa justiça. O sofrimento não era em vão. E a justiça já estava sendo feita por Deus. Eles estavam considerados como rejeitadores de Cristo. Agora, o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses, verso 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isso, queremos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou no caminho. Então, os orfanados, né? Pais que perderam seus filhos. Paulo fala por causa da perseguição que deixou a cidade por pouco tempo. Paulo explica que não abandonou, né, a igreja, mas tiveram que sair da cidade. Mas continua cuidando deles mesmo longe. Mas ele iria pessoalmente, mas foram impedidos, né? Seria o espinho na carne, uma doença, a oposição grande para não ir. Não sabemos qual a situação atribuída ali ao diabo. Sabemos que ele não pôde ir porque o diabo impediu. 19 e 20, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo fecha falando com muito carinho à igreja, afirma que eles são a esperança, a alegria, o prêmio, a coroa, vocês são a nossa vitória e eu estarei com vocês na glória, porque vocês perseveraram. Amém? Então, Paulo está muito feliz com a igreja de Tessalônica, né? Muito bonito isso. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado, né, da nossa aula. Curta, compartilhe, comente, envie, né, para aí seus familiares, amigos, conhecidos. Vai espalhando. São as boas novas. Seja um missionário. Amém? Então, tenha um excelente domingo juntamente com seus familiares, um excelente domingo na presença de Jesus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.